Muito bom dia, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Boa segunda-feira para todo mundo. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação conosco todos os dias e mais ainda. Obrigado por você nos deixar entrar na sua casa. Que você tenha uma semana abençoada, que todos nós, tenhamos uma semana abençoada. Hoje é segunda-feira, dia 13 de abril. Depois do nosso programa, às 9h40, tem o Tempo de Esperança com o Padre Leonardo. E logo depois, às 10 horas da manhã, o Experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti. Então fique conosco aqui na sua, na minha, na nossa TV Evangelizar para todo o Brasil. E hoje é um dia muito especial para todos nós e mais especial ainda para o povo querido de Fortaleza, a capital do Ceará. Olha aqui, Ceará completando, a Fortaleza, completando 300 anos nesta segunda-feira. Aliás, é feriado municipal na capital. Aliás, foi votada, o projeto foi votado na semana passada para definir o feriado municipal nesses 300 anos, nesta segunda-feira, porque é uma data toda especial. 300 anos, né, gente? Então, a gente agradece a você de Fortaleza, parabeniza você de Fortaleza. Aliás, o estado do Ceará, que tem muito a contribuir com a história do Brasil, desde a abolição da escravatura, para quem não sabe, foi o Ceará. O primeiro estado, na época não era estado ainda, obviamente, a abolir a escravidão no Brasil. E Fortaleza, gigante, cresce a cada ano que passa, cidade maravilhosa, um dos destinos mais procurados pelo turista, Fortaleza, com suas belas praias e o povo acolhedor. Nós preparamos uma reportagem especial para esses 300 anos da bela, linda Fortaleza. Coloca no ar. Fortaleza chega aos 300 anos como um dos principais destinos turísticos do país. A capital reúne cultura, movimento e diversidade, combinando tradição e modernidade em diferentes pontos da cidade. Conhecida como Terra do Sol, Fortaleza atrai milhares de visitantes todos os anos. Só em 2025, a capital atraiu mais de 3 milhões de turistas, todos impulsionados pela cultura, pelas belezas naturais, pelas praias e muito mais. Então, o turista normalmente vem para o Ceará ou para Fortaleza procurando praia, sol, sombra e água fresca, e ele leva muito mais do que isso na bagagem dele. Além do turismo, Fortaleza também se destaca pela economia. A cidade tem o maior PIB do Nordeste e um dos maiores do país, com forte presença nos setores de serviço, indústria e economia criativa. Nas comemorações pelos 300 anos, a proposta é ampliar o acesso da população à programação, com ações culturais, urbanas e sociais distribuídas por diferentes regiões da cidade. Toda a população de Fortaleza ela possa ter a condição de estar aí também acompanhando os shows, diversas atrações. Teremos aqui Amado Batista, Rei Vaqueiro, Natan, Alcione, para todos os gostos nós teremos. 3 séculos depois da fundação, Fortaleza continua em transformação. E para quem vive aqui, a história da cidade se mistura com a própria história de vida. Trabalhar aqui em Fortaleza é bem interessante por se tratar de uma cidade muito, muito populosa, também muito turística. Eu me sinto muito bem trabalhando em Fortaleza, a cidade é muito agradável, muito acolhedora, muito boa. É linda, Sensacional, bonita a cidade de Fortaleza. Como disse aí a Melina na reportagem, recebe turistas e mais turistas, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Turistas que chegam da Europa, dos Estados Unidos, de todas as partes do mundo, do Japão, da China. Eles vêm direto para Fortaleza, passam as férias e voltam para casa. Nem visitam, às vezes, outras cidades brasileiras, Se contentam com Fortaleza e voltam para casa. Cidade que acolhe todo mundo muito bem, 300 anos. Parabéns, Fortaleza. Por falar em Fortaleza, um abraço a você que é torcedor do Ceará, que lidera a segundona do Campeonato Brasileiro, e a você, torcedor do Fortaleza também, que está ali no meio da tabela. Os dois vão subir para a primeira divisão no ano que vem do Campeonato Brasileiro. E para que o torcedor do Ferroviário não fique com ciúmes, um abraço a vocês também. Por falar nisso, vamos falar de futebol, de Campeonato Brasileiro, rodada do fim de semana, com muitos gols, clássicos disputados. Teve um clássico que foi 0-0, O Grenal foi 0-0 em Porto Alegre, você está vendo aí imagens
O jogo foi no estádio Beira-Rio e foi 0 para o Inter, 0 para o Grêmio, placar final. No derby paulista, o Corinthians recebeu o Palmeiras, você está vendo lances da partida, foi 0-0 também. Terminou empatado. O Corinthians, inclusive, terminou com o jogo com 2 jogadores a menos, né? 2 jogadores foram expulsos no clássico. Aí virou ataque contra a defesa, mas o ataque palmeirense não foi capaz de furar a zaga corintiana. Placar final 0-0. Esse contra-ataque aí, o Corinthians tinha 2 a menos. E o Palmeiras deu contra-ataque, Yuri Alberto chutou e o goleiro do Palmeiras defendeu. Final 0-0. Agora a gente vai para o Maracanã. Agora a gente vai para imagens. Olha o Fábio, goleiro do Fluminense. Sai jogando, errado. O Pedro de longe, cadê o goleiro? Tá fora do gol, 1-0 Flamengo. 1-0 Flamengo. Segundo tempo, bola pela esquerda, bola na área e o Pedro vai fazer de peito. Ó, 2-0 Flamengo. Pedro se torna o maior artilheiro do Flamengo no século 21, né? Foi 2-0. Olha aí, 2-0. E o Fluminense ainda desconta, né? O Fluminense descontou, foi 2-1, placar final. O Jefferson fez o gol para o Fluminense, 2-1, placar final. O Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro com 6 pontos na frente do Flamengo. Palmeiras tem 20, o Palmeiras tem 26, né? O Flamengo tem 20. São Paulo tem 20, o São Paulo perdeu para o Vitória no sábado, né? São Paulo tem 20, Fluminense 20, 20 também para o Bahia. Aí vem Atlético Paranaense com 19, o Coritiba com 16, Atlético Mineiro 14, Red Bull Bragantino com 14 e o Vitória também. 14 ganhou, o Vitória com 14 ganhou do São Paulo no sábado. Botafogo 13, Grêmio 13, Vasco 13, 13 também para Internacional e Santos. Corinthians com 11, Cruzeiro 10. Cruzeiro abre a zona de rebaixamento com 10 pontos, né? Remo 8, Chapecoense, Lanterna, Mirassol com 6 pontos ganhos. A classificação depois da rodada do Campeonato Brasileiro. Agora a gente muda aqui para as temperaturas em algumas cidades brasileiras. Isso, São Gonçalo, Minas Gerais. Muito sol em São Gonçalo, o dia começou com 13 graus e a máxima prevista para hoje é de 24. Povo mineiro que nos acompanha, bom dia. Ainda em Minas, Juiz de Fora, 23 graus, a temperatura máxima em Juiz de Fora. Ainda se recuperando das enchentes do mês passado, né? Em Sobral, no Ceará, tempo nublado, 22 agora no começo do dia, 30 graus, calor em Sobral, no Ceará. Florianópolis, também tempo nublado, com 26 graus de temperatura máxima. O dia começou com 19 graus na capital de Santa Catarina. E Ribeirão Preto, São Paulo, a temperatura máxima prevista para hoje é de 29 graus, 17 no começo do dia em Ribeirão Preto. Aliás, a Califórnia brasileira, né? Ribeirão Preto, uma cidade belíssima, rica, Ribeirão Preto. Hoje, 7 da noite, você sabe, tem um compromisso com a Noite de Louvor. Nova temporada da Noite de Louvor. E o tema, da dor à esperança. Coloca aí na sua agenda, não perca. Hoje, 7 da noite, transmissão ao vivo para todo o Brasil. Da dor à esperança. Com convidados especiais e você já está vendo aí. Padre Jesus Aguiar, a irmã Zélia e também a Amanda Vieira. Então você que é de Curitiba e região metropolitana, venha para o Santuário de Guadalupe, Jesus da Santa Chagas. E você de qualquer outro lugar do Brasil vai acompanhar ao vivo, no conforto da sua casa, Noite de Louvor. Mais uma edição nesta segunda-feira, 7 da noite. Daqui a pouco a gente vai falar de uma grande festa que ocorreu aqui no nosso santuário, a 13ª Festa da Misericórdia. Foi maravilhosa. Tem reportagem especial e a gente vai mostrar já para você, ok? Não saia daí, intervalo, voltamos já. Imagens de Caruaru, em Pernambuco. Canal 43.1, 9h04 pelo horário de Brasília. Já voltamos, bom dia. Imagens da aniversariante do dia, Fortaleza, que nos acompanha pelo canal 21.1. Alô, Fortaleza, parabéns, bom dia.
9 horas, que elas são 9 e 8, né? 9 horas e 8 minutos, pelo horário de Brasília. Essas imagens de Fortaleza são 300 anos, aniversário, feriado municipal hoje em Fortaleza. Aliás, o bispo auxiliar de Fortaleza, o bispo Dom Antônio Carlos, ele gravou uma mensagem toda especial para esse dia todo especial, o aniversário da cidade. Vamos ver. Queridos irmãos e irmãs, neste tempo de júbilo em que celebramos os 300 anos da nossa amada Fortaleza, somos convidados a fazer memória agradecida da nossa história e a renovar a esperança no futuro que Deus continua a preparar para todos nós. Ao longo dos séculos, Fortaleza cresceu, deixou de ser uma pequena vila para se tornar uma cidade em 1823, impulsionada pelo comércio, especialmente do algodão, e pela força de um povo trabalhador, cheio de fé. Aqui, a história civil e a história da fé caminham juntas, revelando um povo que, mesmo em meio às dificuldades, nunca deixou de confiar na providência divina. Celebrar 300 anos é reconhecer que esta cidade não é apenas fruto de construções materiais, mas, sobretudo, de vidas doadas, de famílias, de comunidades e de tantos homens e mulheres que ajudaram a escrever esta história com coragem e esperança. Hoje, olhamos para frente. Somos chamados a continuar edificando uma cidade mais justa, fraterna e solidária, onde a dignidade humana seja sempre respeitada e onde o Evangelho inspire nossas atitudes e decisões. Que Deus abençoe Fortaleza, que Nossa Senhora da Assunção, sua padroeira, interceda por todos nós e que possamos seguir firmes como um povo que conhece suas raízes, valoriza sua história e caminha com fé rumo ao futuro. Parabéns, Fortaleza, pelos seus 300 anos e que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Dom Antônio Carlos. Parabéns mais uma vez a Fortaleza. Parabéns a você também que participou ontem da grandiosa Festa da Misericórdia. Aliás, a 13ª edição da Festa da Misericórdia aqui no Santuário de Guadalupe Jesus das Santas Chagas. Milhares de pessoas participaram. Foi uma festa muito bonita, transmitida ao vivo para todo o Brasil. Tem reportagem e a gente coloca no ar agora. Essa é a festa da misericórdia. Ele disse: torrentes, rios de misericórdia sobre a humanidade. Aproveite, irmão, aproveite, irmã. Hoje é o dia de nós sairmos novos, restaurados, fortalecidos. Ninguém vai nos derrotar. Por quê? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Esta festa de hoje é uma festa criada por Jesus, porque foi Ele que pediu a Santa Faustina, no segundo domingo da Páscoa: invoquem a minha misericórdia, e eu abrirei os celeiros do céu e derramarei graças para todos que me pedirem. Estamos celebrando a misericórdia de Deus, essa misericórdia que jorra do coração aberto de Jesus na cruz. De tal forma, Deus amou tanto o mundo que nos amou ao extremo. Filhos queridos, vocês vieram de longe, de perto. Se banhem na misericórdia divina. A misericórdia dele vai dar sinal todos os dias que ela está com a gente.
mesmo quando tudo parecer dar errado. O que você quer pedir hoje? Como fruto da infinita misericórdia de Deus, Ele prometeu: o que me pedirem hoje, eu lhes concederei. Nós precisamos recorrer ao bom samaritano, ao coração misericordioso do nosso Deus, para que Ele nos levante, nos cure, nos leve à hospedaria, que é a igreja, para que eu e você sejamos curados e transformados. Eu necessito da igreja para buscar a santidade, me alimentar de Jesus eucarístico, me fortalecer na fé. Corre, ainda existe uma porta aberta para o novo tempo da graça de Deus na sua vida. Abra o seu coração, se banhe na misericórdia de Deus nessa tarde. Permita que a misericórdia de Deus ressignifique as tuas misérias. É justamente isso, a misericórdia que vai transformando tudo que somos, tudo que temos. Clame neste momento a misericórdia do Senhor em sua vida. O Senhor não despreza nenhum dos seus filhos. O Senhor não despreza as nossas súplicas. Então o que sustenta esse mundo? É a misericórdia de Deus. Por isso, celebrar num dia, quando nosso Senhor disse: o céu se abre em turbilhão de graças, é rezar por toda a humanidade. Talvez você veio aqui hoje angustiado, talvez você veio aqui hoje triste, num vazio, e você vai... A pergunta que o Senhor te faz é: do jeito que você está conduzindo a tua vida, não levará a nada. Quer mudar? Na festa da misericórdia, nós podemos dar saltos santificantes enormes. Nós podemos dar passos na santificação imensos. Viva Jesus misericordioso! Viva! Viva Jesus das Santas Chagas! Viva! Valeu a pena estar aqui! Sim! Deus abençoe a todos! Amém. A procissão das velas pelas ruas centrais da capital do estado do Paraná. E muito obrigado a você que participou conosco, né, em casa também, assistiu. A nossa audiência foi maravilhosa e a festa foi maravilhosa, né? A 13ª edição da Festa da Misericórdia aqui no Santuário de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas.
Hoje tem festa de 80 anos. O arcebispo de Aparecida está completando idade nova hoje. Parabéns, Dom Orlando Brandes, completando hoje idade nova nesse 13 de abril. Felicidades e que Deus continue iluminando, né? O caminho, né? Mantendo a luz no caminho de Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida, no estado de São Paulo. 80 anos completados hoje. A gente faz uma parada, daqui a pouco a gente vai falar sobre economia. Sabia que mais de 80 milhões de brasileiros estão endividados? A economista Ludmila Culpi estará conosco aqui para uma entrevista. A gente vai saber como é que a gente sai de uma dívida quase que impagável. Dicas importantes. Imagens de Jandaia do Sul, no Paraná. Canal 31.1, Jandaia. Um abraço, Jandaia. 9h21 pelo horário de Brasília. Já voltamos. Você já vê imagens de Vitória, capital do Espírito Santo. Vitória nos acompanha pelo nosso site ou pelo nosso canal do YouTube e também pelo site da TV Evangelizar Oficial. Vitória no Espírito Santo, bela Vitória. 9h25 pelo horário de Brasília e nós estamos de volta com o nosso Bom Dia Evangelizar para todo o Brasil. Você sabia que mais de 80 milhões de brasileiros estão endividados? E o pior, muitos desses mais de 80 milhões não sabem como sair das dívidas. A gente foi atrás de uma especialista, né, para nos dar dicas, né, como pagar as contas e não cair na inadimplência. Ludmila Culpi, economista. Tudo bem, Ludmila? Bom dia. Bom dia, Adilson. Um prazer estar aqui hoje. Obrigada pelo convite. Prazer é todo nosso em recebê-la e para dar dicas. Como é que faz para sair de uma dívida, às vezes até impagável? Certo. Então, a dica que os economistas costumam dar é bem direta, né? Cuidado com o tipo de dívida que você contrai. Né? Por exemplo, se você tem uma dívida de um juros muito alto, uma dívida do cartão de crédito, qual que é o primeiro passo? Né? Primeiro, você vai fazer um rastreamento ali, né, do seu histórico. Né? Por que você entrou naquela dívida? O que te motivou? Gastou com o quê? Gastou com o quê? Né? Então, hoje nós temos um movimento da economia que chama economia da experiência. Né? Nós não gastamos mais pelo status do produto em si. Né? As pessoas entenderam que acumular coisas é pior do que acumular memórias. Né? Então, a gente costuma consumir muito mais por como aquele produto ou serviço te faz sentir do que pelo acúmulo, né, daquele objeto. Entendi. Por exemplo, uma geladeira nova ou um celular novo. Então, a gente chama isso de economia da experiência. E isso é um movimento que vem desde a pandemia. Né, porque a pandemia ela nos deu aquele sentido de finitude da vida. Isso nós aprendemos da pandemia, porque muita coisa a gente não aprendeu, né? Não, muita coisa não aprendemos, é verdade. Né? Mas isso tem um pouco a ver até com a experiência, por exemplo, religiosa. Né? Então, a gente precisa que algo nos transforme. Não adianta a gente simplesmente ir até a missa e não fazer a conversão, né? Não fazer a entrega. Então, a mesma coisa acontece quando a gente compra um produto ou um serviço. Né? Então, se a gente, por exemplo, tem um sonho, né? Eu tenho um sonho de ir a um show específico. Então, você precisa, na vida material, guardar dinheiro e ter consciência de se aquilo vai te endividar. Né? Então, se você já sabe que vai ter um festival de um show que você gosta muito, você pode se organizar ali, guardar R$50 por mês, por exemplo, para não entrar numa dívida de cartão de crédito. Por exemplo, um show que dura 2 horas, você vai ficar lá um ano pagando. Né? Então, você tem que ter essa consciência. A viagem também, né? A mesma coisa acontece com a viagem, que é algo que te transforma. Né? Então, hoje, as redes sociais foram outro fenômeno bem importante. Né? Hoje em dia, a gente não mostra produtos que a gente consome, mas as nossas viagens, né, as nossas experiências, as histórias que a gente conta que nos dão valor. E isso faz com que a gente queira postar, por exemplo, né, o restaurante novo que a gente conheceu, ou a gente vai até um café novo. Falta postar o extrato do cartão, né? Falta também, só isso, né? De quanto custou aquilo. Mas isso nos diferencia de alguma forma, né? Então a gente vai lá e posta isso. Mas de nada adianta, né? Isso no nosso âmago, assim, né? Como cristão, católico, Sim. De nada adianta aquilo se não te transforma, né? Então a economia, por exemplo, às vezes você paga uma experiência num show caro, mas você nem está presente ali naquele show, naquelas 2 horas. Então preciso de uma consciência um pouco mais profunda. É dinheiro jogado fora, né? É dinheiro jogado fora. Então não é só a economia da experiência, é a economia da transformação. Isso é um movimento assim que a gente chama de movimento mais contemporâneo, né? Então, o cartão de crédito, pelo que você está falando aí, continua sendo o grande vilão.
Com certeza. Ele é o vilão que rouba a maior parte do nosso, da nossa paz, vamos dizer assim, né? Mas como é que a gente faz? Uma dica, como é que faz? Muitos falam de anotar item por item. Pão na padaria, anota. É bom ser analógico, né? Parece que a neurociência fala que escrever nos traz mais consciência. Hoje em dia a gente usa muito aplicativos, inteligência artificial, que são aliados. Sim. Porque eles mesmos já vão calcular ali quanto, por exemplo, você está gastando 60% do salário com coisas que não são despesas correntes, por exemplo, teu aluguel, aquelas coisas da qual você não pode fugir, né? Aquilo que você precisa para viver, o consumo obrigatório, vamos dizer. Se você está gastando muito além daquele orçamento, você tem que planejar. E aí você vai ter que sim anotar tudo. E então, planejar e colocar na ponta do lápis. Na ponta do lápis. Literalmente. Por exemplo, aquele cafezinho superfaturado que a gente gosta. Normalmente a gente toma esse café por conta da experiência, né? Você vai num local bacana, tem uma música, ambiente, faz você se sentir meio pertencente. E vem aquela frase, Ludmila, eu mereço. Ótimo, eu mereço. Que é ótimo, mas ele é perigoso, né? Porque eu mereço todo dia, eu mereço algo, né? Então eu tô cansado. Porque realmente a vida é bastante exaustiva. E aí, se você entra nessa lógica, você se endivida. Então, é preciso, sim. E dizem que a gente deve colocar os centavos. Também? Exato. Porque aí você traz mais consciência, né? Então, por exemplo, você ganha lá R$3.000 por mês. E aí você começa a anotar tudo. Ao final do mês, você calcula quanto você gastou. Todos os gastos do dia a dia mesmo. Parece um pouco retrógrado, né? Fazer à mão. E aí você, puxa, eu estou gastando acima do orçamento. Em quê? Aí você separa em categorias. E a gente fala que, por exemplo, a gente deve gastar ali 50% com os consumos essenciais. E aí a gente tem que guardar um pouco, né? Poupar pelo menos uns 10%. 10%. Seria o ideal, uns 10% do nosso orçamento a gente guardar. Pensando num consumo futuro, numa emergência, né? Numa reserva. Nós não temos essa cultura ainda, né? Não temos essa cultura. Não temos porque é uma sociedade que ganha mal, que vem de crises, né? Então, é uma cultura que ninguém conseguiu adquirir. Mas, se você tem essa mentalidade de poupar, você percebe que faz sentido. Porque você vai consumir mais no futuro, quando você poupa. Né? A maioria não tem, mas quem faz isso faz a diferença. Já está passando por diferentes etapas da vida, né? Com toda certeza. Tem muita gente que ganha a mesma coisa que o outro, mas você vê que um está mais num degrau acima, financeiramente falando, né? Com certeza, sem sombra de dúvida. Então, isso tem a ver com planejamento. Então, mesmo que você ganhe pouco, se você sabe quanto você ganha, e você sai... Por exemplo, o consumo eletrônico ele é muito perigoso. Porque você deixa ali na cesta e gasta automático, e aí você não avalia. E está na palma da mão, né? Está muito automático. Tá no celular, né? As redes sociais, elas nos instigam, né? Elas nos dão muito estímulo de propaganda. E o algoritmo, ele sabe exatamente aquilo que a gente quer, né? Porque a gente busca, a gente faz parte de comunidades. Então, isso nos leva a um consumo um pouco mais impulsivo, né? Quase um zumbi. A gente consome e fala, nossa, eu precisava comprar esse tênis novo? Não. Então, é por isso que a gente tem uma dica aqui para quem está assistindo, ótimo. Uma dica boa, que é a dica das 72 horas. Então, se você sentir um impulso por consumir, deixa lá 72 horas no carrinho. Né, os negócios não vão gostar, porque a gente vai para uma lógica de um consumo um pouquinho mais... Shopee. Shopee. Propaganda, pode falar. Então, a gente deixa ali 72 horas. Aí você vai avaliando, vai maturando. Para que eu preciso disso? Né? E se for realmente um gasto que você precisa, aí você vai gastar e vai ficar leve. Agora, se aquele consumo te provoca puxa, eu acho que eu passei da conta, aí você reavalia. Então, a gente precisa de freios na vida. 72 Afetem horas. Isso, né? Ô, Ludmila, para a gente concluir, 82 milhões de brasileiros, para a gente arredondar, endividados. O governo acena com a possibilidade de usar 20% do FGTS para quitar dívidas. Essa é uma boa? Olha, é paliativo. Né? A gente resolve ali um problema temporário, mas a cultura, como a gente está falando, que é esse processo de tomada de decisão, não muda. Exato, perfeito. Então, é preciso nos educar. Só que a educação... Tem tanta informação hoje disponível, mas a gente não necessariamente sabe filtrar essa informação. Então, hoje tem muito coaches de desenvolvimento. A própria IA, ela te ajuda a organizar. Mas a gente, na prática, a gente vai pelo impulso ali, por aquilo que dá prazer, que é muito imediato. E a gente sabe que o imediato não necessariamente vai ser aquilo que a gente precisa. Porque a dívida, ela dá uma dor de cabeça, né? Ela tira a tua paz. Verdade. A maior parte dos divórcios, das brigas entre, por exemplo, casais, tem a ver com questões financeiras. Né? Separações. Então, a gente deveria avaliar e educar os filhos no exemplo, né? Se os seus filhos estiverem consumindo, é que nem celular, né? Se a gente não quer que os filhos tenham uma dependência da tela, a gente também não pode estar o tempo inteiro no celular. Então, se a gente gasta de maneira irresponsável, o teu filho vai perceber. Agora, se você ensina ele que... Não, você não precisa de mais um Transformer, você não precisa de mais um
brinquedo, ele vai falar, puxa, é verdade, né? E falar do valor das coisas, do quanto custa. Para ele aprendendo. Então, né? a gente fala que ensina muito mais pelo exemplo do que pela briga, do que pela bronca que você dá no teu filho, Que com legal. certeza. Que bom recebê-lo aqui. Muito obrigado pelas dicas. Obrigada a vocês. Caneta e papel na mão, anotando tudo, hein, gente? Para não jogar dinheiro fora. Ludmila Cupi, economista, nossa convidada hoje aqui. Muito obrigado. Obrigada a todos. Tenham um ótimo dia. Hoje tem transmissão ao vivo, às 19h, missa pelos 300 anos de Fortaleza, capital do Ceará. Você vai acompanhar ao vivo aqui na TV Evangelizar, às 5 da tarde, né? Às 5 da tarde, hoje, dia 13, a missa celebrada diretamente de Fortaleza, no Santuário Nossa Senhora de Fátima, em Fortaleza. Você não pode perder. Ao vivo, viu, gente? 5 da tarde. Coloca aí na sua agenda para você não esquecer. Transmissão nacional. Muito bem, meus amigos. A partir de agora, o padre Leonardo Silveira, com tempo de esperança, e já está aqui conosco. Ó. Padre Leonardo, tudo bem, padre? Bom dia. Bom dia, Dilson. Tudo bem com você? Graças a Deus, a gente mais agradece do que pede. Antes de começar, deixa eu fazer aqui um elogio. Parabéns pelo dia de ontem. A festa, a 13ª edição da Festa da Misericórdia, estava maravilhosa. Linda, padre. né? Parabéns para todos nós daqui da Obra Evangelizar, porque realmente foi uma festa que agradou muito o coração de Jesus, com certeza. Verdade, padre, muito bom. E sabe as palavras, as suas ontem, viu, padre? Parabéns. Obrigado. Glória a Deus. Obrigado, Adilson. Amém. Deus abençoe. Boa semana, meu irmão. Muito obrigado, padre, muito obrigado. Então, assim, ó, aqui colado agora o Tempo de Esperança com o padre Leonardo, que já está pronto, e depois o padre Reginaldo Manzotti com o programa Experiência de Deus, tá bom? Fique conosco, a sua TV Evangelizar. E a gente encerra o programa homenageando mais uma vez a cidade aniversariante do dia. Fortaleza, 300 anos. Fortaleza nos acompanha pelo canal 21.1. Parabéns, Fortaleza, parabéns. Aproveite bem a sua segunda, amanhã a gente volta. Fiquem com Deus. Tchau, gente.